iniciando mais uma série do Alimento Diário dentro do livro de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, que é esse alimento diário, que tem como título A Cruz, o marco da dispensação da fé. E o título da mensagem qual que é? A substituição da liderança em Jerusalém por pressão dos judeus. Esse é o título. Vamos ler uns versículos aqui em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Antes, porém, irmãos, de nós lermos esses versículos, tá? De Atos 15, os versículos que nós vamos ler, vai ser o versículo 10 e 9. Nós terminamos o estudo de Gálatas semana passada, mas o Senhor, aprove a Deus, nos dá 4 mensagens adicionais, do tamanho era o encargo dentro da carta de Paulo às Gálatas. Aí o Senhor, pela misericórdia, nos deu 4 mensagens a mais para que nós entendamos todo um contexto, tudo o que se passou ali no início da igreja, primitiva ali em Jerusalém. Tudo isso, irmãos, é porque Deus ele quer falar ainda mais forte em nós. Podemos chamar que realmente são 4 mensagens cristalizadoras, são adicionais para que nós possamos desfrutar ainda mais da carta de Paulo aos Gálatas. Espero, irmãos, que essas mensagens não sejam simplesmente para matar a nossa curiosidade bíblica ou simplesmente deixar-nos cada vez mais entendidos somente do que se passou com a história da igreja em Jerusalém. Mas que essas mensagens possam nos alcançar e de levar-nos a fazer reflexões e aplicar toda a experiência, tudo que o Senhor quer falar no nosso viver diário. Não somente para viver de doutrina, para conhecimento, mas que essas mensagens sirva para nós de grande ajuda para nós vivermos hoje a vida da igreja. Vamos ler então, irmãos, Atos capítulo 15, versículos 10 e 9. Fala assim: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 21, 17 a 20. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhes disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Semana passada, o versículo base da mensagem que o Milton falou, um dos versículos está em Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Eu queria ler esses versículos também com os irmãos, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Gálatas 6, versículo 12, fala assim: Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O irmão Pedro, ao ler esse versículo aqui, ele ficou intrigado, porque esse versículo não é um versículo tão notório, é um versículo que está praticamente escondido aqui, mas é um versículo que tem uma tamanha importância, irmãos,
para nós entendermos o que de fato aconteceu com a liderança da igreja em Jerusalém. Porque havia uma perseguição muito grande por parte dos judeus em cima dos judaizantes. Nós precisamos entender o que são os judeus, o que são os judaizantes. Os judeus são os israelitas, do modo geral, e os judaizantes são aqueles judeus que creram no Senhor e que ainda tinha um forte encargo pela lei. Mas nós sabemos, irmãos, que com a dispensação da graça, houve uma mudança de era, uma mudança de dispensação. A dispensação da lei havia sido mudada pela cruz de Cristo. E não há como Deus, de maneira nenhuma, levar avante o seu propósito, ainda baseado na lei. Porque a lei, ela não consegue, de maneira nenhuma, cumprir o propósito de Deus, irmãos. A lei, ela só serve de subterfúgio, um aio. Ela só serve para expor aquilo que é a santidade de Deus. Mas nós jamais conseguimos cumprir a lei. A lei não foi feita para ser cumprida, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Porque a lei, quem cumpre a lei é só o Senhor, só o Espírito que consegue, irmãos. E o Senhor cumpriu. Então o Senhor precisou passar de todo aquele processo, para que Ele pudesse tornar o Espírito, para que hoje nós pudéssemos receber esse Espírito e cumprir a vontade de Deus. Qual que é o versículo que toda a mensagem que o irmão Pedro pergunta? Qual que é a pergunta que ele faz? Quero fazer também para os adolescentes. Qual que é o propósito de Deus? Irmãos, qual que é o propósito de Deus? É que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. Ele encabece todas as coisas. Esse é o propósito de Deus, irmãos. E para que Cristo encabece todas as coisas, Ele precisa se tornar rei. De fato, Deus quer fazer Cristo rei. O Senhor Jesus, em Efésios, capítulo 1, versículo 21, fala que todas as coisas, capítulo 20, 21, todas as coisas foi colocada debaixo dos seus pés. Ele está acima de todo o principado, toda potestade, todo nome, todo domínio, tudo Ele está acima. Isso é um fato, mas não é uma realidade. Você está subjugado pela cabeça de Cristo em todo o seu viver? Infelizmente nós não estamos, irmãos. Embora isso seja um fato, mas não é uma realidade. Concorda comigo ou não? Por quê, irmãos? Porque ainda habita em nós o pecado. Então o pecado, ele faz com que nós não obedeçamos a Cristo. Então Deus precisa pôr toda a desobediência subjugada. O mundo, irmãos, o mundo, ele é capitaneado por um sistema rebelde e desobediente. Esse versículo eu preciso de ler com os irmãos. Salmo capítulo 2, Salmo 2. O que fala lá? Lá fala o seguinte, irmãos, nós precisamos entender esses versículos aqui. Esses versículos que são maravilhosos, irmãos, para nós entender. Fala assim, ó. Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O mundo, ele quer totalmente se desvencilhar do propósito de Deus, irmãos. O mundo não quer fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, ele quer romper os laços com o Senhor para ter a liberdade de fazer o que querem. E os reis dessa terra fazem de tudo para que todos os povos contrariem o propósito de Deus, irmãos. Eles são capitaneados, são influenciados por um sistema maligno e propriamente pelos principados e potestades para que isso aconteça, para que a população, o ser humano, a criação de Deus, não conheça Deus. Então, levanta situações, levanta prazeres, levanta tudo, né? Levanta tudo para quê, irmãos? Para distrair o homem da presença de Deus. Se o propósito de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo,
O propósito de Satanás é desencabeçar o homem do propósito de Deus. A sua vida está encabeçada por quê, irmãos? Você é um com o Senhor ou um com o sistema? O sistema, ele quer te afastar de Deus. E às vezes até mesmo com coisas lícitas, irmãos. Não é com coisa pecaminosa, é com coisas pertinentes, com o trabalho, com a escola, com a família, com aniversários. Você troca aniversário por uma reunião. Troca ou não troca, irmãos? Tudo isso é um sistema. Mas o propósito de Deus, irmãos, não muda. E Ele conta com cada um de nós para levar o propósito. Deus precisa da igreja para subjugar todas as coisas. Porque Cristo se tornou cabeça e para isso Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja que vai subjugar todas as coisas por obediência de Cristo. Cristo já cumpriu o papel dele, irmãos. Ele judicialmente já fez todas as coisas para nos alcançar. Agora, nós como corpo de Cristo, precisamos dar sequência ao propósito de Deus. É ou não é? E isso nunca saiu do coração de Deus, desde que Ele criou o homem, irmão. O homem pecou, mas a gente sabe que no Antigo Testamento, a gente viu que Deus ainda tinha esse propósito de criar para Ele um povo santo, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E havia ali na Mesopotâmia um homem insatisfeito, indignado, contrariado com toda a situação sistemática. Abraão, irmãos, ele devia pensar assim: como que as pessoas podem, retribuir, a ídolos as grandezas de todas as coisas? Esses ídolos aqui eu faço, eu que estou fazendo. As pessoas chegam, oferecem sacrifício para esses ídolos, coisas feitas por um monte de homens. Tem que haver um Deus que realmente criou todas as coisas. Não são esses ídolos. Não pode ser atribuído a esses ídolos que feito por mãos humanas as grandezas de Deus. Não pode. Abraão, insatisfeito com essa situação, devia de buscar o Senhor. Aí houve aquela mistura maravilhosa, Deus procurando alguém e Abraão buscando Deus. Abraão era um buscador, irmãos. O Deus da glória aparece para Abraão. Graças ao Senhor, irmãos. Um dia o Deus da glória apareceu para mim e para você também, irmãos. Um dia o Deus da glória apareceu para mim e para você, falando que tinha um propósito para a nossa vida. Foi ou não foi, irmãos? Ele tem um propósito para a sua vida. O Deus da glória apareceu para você. E apareceu para mim também. E disse: sai dessa vida. Abandona essas coisas. Sai da sua parentela. E vem para a igreja. A boa terra. Oh, Senhor Jesus. Só que Deus fez a Abraão uma promessa, irmãos. Fez uma promessa aí, eu não vou ler os versículos, tá, irmãos? Está em Gálatas, capítulo 3. A Bíblia fala que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Então, a lei, irmãos, ela serviu para que segurasse o povo e mostrasse para ele a santidade de Deus até a vinda de Cristo. Então, a hora que Cristo viesse, teria que pôr fim toda a esfera da lei, toda aquela era, todo o sistema que foi estabelecido pela lei, irmãos. A lei durou cerca de 1.500 a 1.600 anos, irmãos. A lei foi dada a Deus por Moisés 430 anos depois que ele fez a promessa a Abraão. Isso também está em Gálatas 3, tá, irmãos? Então foi feita essa promessa que a promessa seria o Espírito prometido. E quando viesse o Espírito, irmãos, tudo poria fim a tudo, irmãos. Então, irmãos, está vendo o papel preponderante que é o Senhor Jesus hoje, irmãos? E tudo isso tem que passar pela cruz, irmãos. Sem a cruz, não há o estabelecimento da igreja. A cruz estabelece um divisor de águas. Temos que entender isso, irmãos.
Deus jamais quis estabelecer e determinar regras para o seu povo, irmãos. Deus nunca quis isso. Tanto é que ele colocou no jardim do Éden a árvore da vida e deu opção para o homem. Deus não deu uma regra para o homem. Ele fez para o homem: você tem a opção de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Você escolhe. Não foi uma regra. Deus falou assim: você tem que comer. Olha, se você comer, você vai morrer. Você pode escolher. Não era regra. Então Deus não quis dar regra, porque nós não fomos feitos para viver sobre regras, porque Deus quer nos dar a vida, irmãos. Ainda, irmãos, que Deus nos deu todo o aspecto judicial, o aspecto da cruz, do sangue de Jesus, mas não poderia tu me satisfazer somente com a cruz, irmãos. Eu preciso da água. Quem quer a água, irmãos? A água é a vida de Deus, irmãos. O aspecto judicial resolve o nosso problema. Tudo bem, Deus nos perdoou do pecado, né, somos perdoados, somos reconciliados, né, somos reconectados. Tudo bem, nós já somos livres do pecado. Libertos do pecado. Mas a vida de Deus, irmãos, ela é importante para que nós possamos viver para Ele. Para que nós possamos substituir essa vida pecaminosa que está em nós, irmãos. Essa vida que está em nós, que é a vida do pecado, ela tem que ser substituída pela vida de Deus. Aleluia, irmãos, pela igreja, irmãos. E com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, né, todos ficaram maravilhados ali em Jerusalém e com o viver do Senhor. Então agora quero aqui já começar a falar, né, do princípio da igreja em Jerusalém. Para nós entrarmos de fato na mensagem agora. Atos capítulo 1, versículo 8. Fala o seguinte, irmãos. Fala o seguinte. Não, eu vou ler o versículo 4 primeiro. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A era da lei, ela conta, irmãos, com o esforço humano para praticar a lei, mas de uma maneira, né, que não adianta. Mesmo que você se esforce plenamente, um dia que você irou excessivamente e dormiu irado, você perdeu. Quem aqui não ira, irmãos? Quem aqui não tem olhares escusos? Quem não tem, irmão? Quem não peca? Então nós somos transgressores da lei. Jamais conseguimos cumprir a lei. Então, a esfera, a dispensação da lei, ela conta com esforço humano em vão. Aí você tem que ficar matando bode, bezerro, entendeu? Você tem que ficar sacrificando, porque não adianta. Mas a dispensação da fé, a dispensação da graça, conta com o poder do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Então, é pelo poder do Espírito hoje que a igreja é conduzida, irmãos. É pela palavra, é pelo Espírito que está na palavra. Agora, olha o que Atos capítulo 2 fala. Fala assim, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2:1, tá, irmãos? E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vindo de todas as nações debaixo do céu, quantos, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aqui estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas maternas, as grandezas de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqueles galileus iletrados, pescadores, né, chão de fábrica, orelha seca, sem nenhuma condição, né, acadêmica, né, de faculdade, de escola, como que eles falavam inglês, francês, falavam arábios, falavam italiano, como que eles falavam? Pelo poder do Espírito Santo, irmãos. É pelo poder da palavra. Agora eu pergunto para vocês, eles sabiam o que estava falando para aquelas pessoas? Sabiam, irmãos? Eles não sabiam falar nada, irmãos. Está vendo por que nós temos que contar com a palavra, irmãos? Às vezes, irmãos, nós pensamos que é o poder da nossa eloquência, do nosso conhecimento, daquilo que nós adquirimos, é que vai convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Mas é o poder da palavra, irmãos. Quando, irmãos, nós pegamos a imersão, você lê lá, você fala assim: Senhor Jesus, eu vou falar isso aqui, mas o que ele vai entender com isso aqui? Deixa o Espírito fazer a obra, irmãos. É a mesma coisa que você está falando em inglês, é a mesma coisa aqui, ó. Não confie naquilo que você vai falar. Deixa o Espírito agir. Ainda que você fale inglês. Mas o Espírito vai fazer com que ele entenda as grandezas de Deus. Está vendo como que a palavra tem poder? Está vendo como que funcionam as coisas? Às vezes a gente quer falar, né, toda a economia neotestamentária de Deus para a pessoa, a gente quer despejar em cima dela todo o nosso conhecimento bíblico, desses 40 anos vivendo sob estudo e conhecimento, mas o que Deus quer falar para ela somente o que está escrito numa folhinha da imersão, irmãos. E você talvez não concorda, não confie naquilo que você é, irmãos. Deixa o Senhor fazer a obra pelo poder do Espírito Santo. Vamos confiar na palavra, irmãos. A palavra não é que faz a obra? Nós nos aprendemos isso? Então deixa a palavra fazer a obra. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. Aí Pedro, irmãos, depois de tudo isso, Pedro faz um discurso maravilhoso, irmãos. E fala assim: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui já começa a pressão, irmãos. Pedro fala assim, olha, aqui começa a pressão. Pedro toma a palavra, hora nenhuma Pedro fala daqui de coisas da lei, irmãos. Depois os irmãos leiam, não tem tempo para ler, irmãos. Hora nenhuma ele fala de observar a lei, de não faça isso, não faça aquilo outro, não coma isso, não coma aquilo outro. O que ele fala? Ele fala assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse era o discurso de Pedro, irmãos. Pedro não tinha nada a ver com a lei, irmãos. E aquilo ali magoava os judeus, irmãos. Aquilo ali contrariava todo o projeto de poder dos judeus. Todo o sistema arquitetado. Todos esses 1.600 anos que foram, né, edificando, até chegar na vinda do Senhor, ali estava caindo por terra por causa da cruz de Cristo. E Pedro, irmãos, um pescador miserável, um pescador, né, cheio das suas dificuldades, alma forte,
que não tinha de maneira nenhuma, acho que nenhum acesso, né, a elite sacerdotal ali, agora estava liderando a igreja em Jerusalém. Imagina isso, irmãos. Imagina isso para os sacerdotes. Nós vamos ver mais para frente as pressões aqui, irmãos. Aí começa a pressão aqui. Pedro havia acusado, vocês mataram o Senhor. A esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês mataram o Senhor. Pronto, opa, aí já mexeu. Vamos entender. Aí no capítulo 3, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, um capítulo que eu mais gosto, irmão. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, lembra? Diariamente, à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, porque ele estava acostumado, irmãos. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem ouro e nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Eu tenho muito mais do que essa esmola que a religião, a lei te dá. Eu tenho o Espírito que vai te restabelecer. Eu tenho a palavra que pode te curar. Puxa vida, irmãos. O máximo que a lei podia fazer para esse aleijado, para esse coxo, era dar umas migalhas de pequenas moedas ali, para satisfazer alguma coisa, para ele comprar uma cesta básica, que estava impedido de trabalhar. Vamos continuar, irmãos. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso, o que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro dirigiu ao povo dizendo, olha aqui, irmãos, que maravilhoso. Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Irmãos, o que Pedro está falando da lei aqui, irmãos? A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Imagina isso, irmãos, para os judeus, sacerdote, cabeça branca, sumo sacerdote, que estavam ali anos conduzindo o povo. Ouvi uma palavra tão dura, né, tão duro esse discurso. Olha que pressão para cima deles, irmãos. Dessarte, mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, coisa que vocês pela lei nunca conseguiram fazer. Mas pela fé em Jesus, ele restabeleceu a saúde desse servo. Imagina agora, irmãos, imagina no coração dessa liderança o que se passava. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância,
como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de parecer. Olha o coração de Pedro aqui, irmãos. Agora, o que eu quero falar para vocês, na verdade, que Pedro estava falando, é que vocês precisam de arrepender. Esquece a lei. Arrependa-se e converte-se para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos e refrigérios. E que envie ele, o Cristo, já vos foi designado Jesus. O que Pedro estava falando aqui, esse Jesus que vocês mataram, ele é o Cristo, ele é o Messias. Foi pelo poder desses, que vocês nunca conseguiram pela lei, é que esse que ficava esmolando aqui, como bem sabeis, como vocês passaram com ele aqui, porque ele era colocado ali diariamente, todos os dias, que vocês davam esmola para ele, que estavam ali 40 anos, depois o versículo 22 do capítulo 4 fala assim, ó, ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operava essa cura milagrosa. Agora, vamos colocar aqui que ele ficou ali uns 30 anos, irmãos, esmolando ali diariamente. Vocês têm que mudar de cabeça agora. Saia da lei. Deus prometeu a Abraão o Messias, ao descendente, o Espírito prometido. Esse que Deus prometeu é Jesus, a quem vós matastes, a quem vós traístes. Mas para vocês ainda cabe um arrependimento. Arrependam dos vossos pecados para ser perdoados. Olha que pressão, irmãos. Que pressão que os judeus sofriam, irmãos. Porque havia, irmãos, um projeto de poder, irmãos. Havia ali, como Pedro fala, o establishment. É um sistema de poder que passa de geração para geração e vai acontecendo ali, e ninguém quer perder os privilégios. Você já viu aqueles funcionários públicos, com todo perdão aqui, tá, irmãos? Estou falando aqueles antigos, que antigamente tinha que, acho que hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso, não, que ele morria, mas se a filha dele não casasse, ela herdava o benefício do pai. Vocês lembram disso? Acho que tinha esse negócio, não tinha? Tinha isso, não tinha? Pois é, então são benefícios que ninguém quer perder essa boca, irmãos. Eu prefiro não casar e receber. Né? Muitos pensam assim, né? Então ninguém quer perder o privilégio. Então o sistema era todo estabelecido para que, né, fossem favorecidos aqueles que estavam ali assentados nas cadeiras ali, né? E o povo era o povo que se lascasse, né? O povo é o povo. Nós temos que conduzir o povo, nós temos que trazer o povo sobre uma lei severa para que eles possam ter medo. Agora vem Pedro e dá total liberdade. E os judeus, irmãos, eles buscam sinais. O sinal daquele coxo ali era notório. Aí os sacerdotes, os escribas, os levitas, né, o capitão do templo, nós vamos ver aqui, eles não poderiam falar nada contra, porque havia feito um milagre. Porque todos vinham, velho, eu conheço ele estava esmolando ali. Puxa vida, hein, irmãos. Agora, irmãos, nós precisamos também mudar a nossa mente, irmãos. Mais para frente eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Capítulo 4, irmãos. Vamos continuar aqui, irmãos. Puxa vida, já tem meia hora aqui. Capítulo 4 fala assim, ó. Falava eles ainda, o povo, aí vem um sinédrio, irmãos. Aqui, ó. Falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens para quase... Olha que pressão, irmãos. Olha que pressão. Já saiu da mão dos poderosos ali, né, o controle. 5.000 creram. Já estava aderindo agora, né, a nova dispensação. Então era uma pressão muito grande, irmãos. Vamos continuar.
Vamos continuar, irmãos. Depois aqui 3.000 batizados. Pedro, agora olha para você ver. Vamos agora, o versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Era simplesmente isso. Agora vocês precisam de arrepender dos vossos pecados, serem batizados, para vocês serem introduzidos na igreja. Aí agora vem a maravilha vida da igreja, irmãos. Agora que vem a maravilhosa vida da igreja. Versículo 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Eu estou em Atos 2, né, Milton? Esqueci de falar para os irmãos. Atos 2, 42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui eu quero chamar a atenção, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, irmãos, no ensino dos apóstolos, na comunhão com os apóstolos, no partir do pão e nas orações. Esta tem que ser a característica da igreja, irmãos. Primeiramente, irmãos, precisamos perseverar no ensinamento dos apóstolos. O que é o ensinamento dos apóstolos hoje para nós, irmãos? O que é o ensinamento dos apóstolos? É a palavra profética, irmãos. Irmãos, é a palavra profética. É o ensinamento dos apóstolos. É essa palavra que faz a obra, irmãos. Irmãos, tudo isso que nós temos experimentado, irmãos, casa de adolescentes. Quantas maravilhas o Senhor tem feito, irmãos? Imersão na palavra. O que mais, irmãos? Grito de guerra. Tudo isso é pelo poder da palavra, irmãos. Tudo isso que nós temos desfrutado hoje é pelo poder da palavra. Agora, irmãos, com toda sinceridade, sem aqui condenar ninguém, eu fico vendo assim, já tem mais de 2 anos, irmãos, que nós estamos tendo aqui casa de adolescentes. Tem irmãos que nunca vieram, irmãos. Uma ferramenta tão importante, nunca participaram, irmãos. E isso não é perseverar, irmãos, no ensinamento dos apóstolos. Tudo bem que você pode falar assim, não, mas eu estou no Homens de Oração. Tudo bem, irmãos, graças ao Senhor por isso. Mas a gente vê hoje, irmãos, que essa ferramenta, não estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, não, por participar desse serviço, mas a gente sabe que é uma ferramenta hoje, irmãos, que o Senhor tem usado de uma maneira maravilhosa, irmãos. Porque a energia da igreja hoje estão com os adolescentes, irmãos. Né? Essa perseverança, irmãos, ela tem que trazer para nós uma unidade. Ela tem que trazer para nós a comunhão, não só, nós não podemos não ser só negativo, irmãos. Eu sei que todos os irmãos aqui não são negativos, mas isso não basta. Isso é muito pouco. Eu sou um com a palavra, gosto da palavra, tenho desfrutado da palavra, mas, irmãos, a palavra é a palavra e eu sou eu. Isso não adianta. Tem que haver o quê, irmãos? Engajamento. Sabe o que é engajamento, irmãos? Compromisso, cumplicidade. É dar o couro, irmãos. Os irmãos lembram daquela história? Da galinha, da vaca e do porco? Os irmãos lembram, né? Resolveram fazer uma fábrica de sanduíche. Aí, a galinha botou o ovo, eu entro com o ovo, boto o ovo e saio cantando. A vaca, não, eu vou dar o queijo, dou o leite, vocês fazem o queijo. Aí o porco falou assim, eu tenho que dar o bacon. Nós precisamos dar o bacon, irmãos. É dar o couro, irmãos. Nós temos que dar o couro. Para cumprir o propósito de Deus. Deus, Ele entregou a nós esse empreendimento maravilhoso que é a edificação da igreja, com vista na sua volta. Só que o mundo, irmãos, o mundo de Satanás, ele tem um projeto, um sistema,
um sistema que não quer com que nós tenhamos comunhão na palavra, não perseveremos na oração, e nem na doutrina nem no ensinamento dos apóstolos. Então, existem vários ensinamentos, irmãos, para nos distrair desse foco. É a palavra que faz a obra, a palavra que sai diretamente da boca de Deus. É essa palavra que vai fazer a obra, não é a minha palavra, irmãos. No passado a gente viu, né, o irmão Pedro tem falado muito isso, que nós usávamos o título da mensagem para trazer uma mensagem nossa. É ou não é? Eu vou trazer a minha mensagem. Eu ganhei isso, aquilo outro, então eu vou trazer. Por isso que hoje há uma preocupação muito grande, nós que falamos a palavra, de sermos fiéis àquilo que o irmão está falando, irmãos. É ou não é, irmãos? Agora, dá até um frio na barriga, o irmão Pedro fala isso toda a vida, realmente, todos nós, porque nós não queremos aqui de maneira nenhuma incorrer de falar para os irmãos algo que é propriamente nosso. Porque a nossa palavra não vai fazer a obra de Deus. Então, irmãos, Satanás quer nos aprisionar no sistema. Quer aprisionar a cada um de nós. Eu lembro do Rogério compartilhar uma experiência, irmãos. Essa experiência me marcou, que quando ele teve a visão da igreja, ele estava num grupo, num sistema, né, denominacional, e foi chegado para ele a visão da igreja, uma igreja em cada cidade. Deus tem um propósito, o corpo não pode ser dividido. A única coisa que acontece com o corpo, essa multiplicação, é uma questão geográfica. Né? Há uma administração, é só uma questão administrativa que a igreja separa, né, a administração, a igreja de Divinópolis, a igreja de Itaúna, a igreja de Pará de Minas. É uma questão geográfica isso, mas a igreja é o corpo de Cristo, é uma só. Depois que nós ganhamos essa visão, irmão, se você se perder, eu vou falar com você uma coisa, você não viu nada. Infelizmente. E ele conversando com esse irmão que liderava a igreja, irmãos, foi contar para ele a visão que ele tinha tido. Olha, eu tive a visão, e realmente a visão que a Bíblia fala. Tem a igreja em Jerusalém. A igreja não tem nenhum sistema papal, denominacional, um sistema de clérigos e leigos. Não existe isso. A Bíblia é pura e clara com respeito a isso. Ele até foi convencido de que realmente estava certo. Mas o que ele falou para o irmão? Mas eu tenho uma família para cuidar. E meus filhos. E meu sustento. Ou seja, os meus interesses pessoais, a minha necessidade lícita é mais importante do que o propósito de Deus, irmãos. Isso não pode ter, irmãos. Não pode, irmãos. Os interesses de Deus têm que estar acima do nosso. Porque se nós cuidamos dos interesses de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas, irmãos. Pode ter certeza disso, irmãos. Nunca vai nos faltar, irmãos. O Senhor tem falado agora, irmãos, a questão dos valentes de Davi, irmãos. A igreja, não podemos ter ciúmes na igreja, irmãos. Não podemos ter ciúmes na igreja. Se o Senhor quer usar um irmão, deixa o Senhor usar. E quanto a esse, Pedro falou para o Senhor, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, você não tem nada com isso. Segue o seu caminho. Para você, vai ser a cruz mesmo. Mas esse aí, a maneira de eu tratar com ele é diferente. Cada um tem uma maneira de Deus tratar, irmãos. Djalma gosta muito de falar. Por que uns sempre uns nascem no átrio e outros no palácio, né? Aqueles que nascem no palácio desfrutam de regalias. Mas, irmãos, todos nós, irmãos, somos passados pelo fogo ardente, irmãos. Nós não podemos estranhar nenhum fogo ardente que surge no nosso meio, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, quando o Senhor levanta irmãos, chama irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma ficar magoados, né? Nós não podemos de maneira nenhuma ficarmos ressentidos, como o capitão do templo, o sacerdote, aqui ficou, irmãos. Não podemos, irmãos. O Senhor tem a vez dele, cada hora, né? Se eu estou aqui, glória a Deus. Se eu estou ali, glória a Deus. Tudo é de Cristo, tudo é para Cristo. Todos nós somos membros, cada um tem a sua importância. Agora, eu gostaria que levantasse a mão aqui, por favor. Todos os que têm de 30 a 49 anos. Não, que ficassem de pé, por favor. Fiquem de pé. De 30 a 49 anos. Todos.
Preparem-se. Preparem-se. Agora a vez é de vocês. O irmão Pedro está com um encargo muito forte, irmãos. Muito forte nisso aí, sabe, irmãos? O encargo dele agora é de restituir para a igreja esses preciosos irmãos que foram criados, que foram educados na vida da igreja e que hoje estão presos no sistema, irmãos. Muitos de vocês. Tem irmãos aqui que levantou aqui que eu nem conheço a voz dele, irmãos. Que eu nem conheço a voz, irmãos. E que são irmãos empresários. São irmãos professores. São irmãos que têm centenas de pessoas estão sobre a liderança de 50 pessoas, de 100 pessoas, 50 pessoas. E que na igreja é tímido. Não consegue administrar o serviço de literatura, irmãos. Mas graças ao Senhor, isso vai ser restaurado, irmãos. Isso vai ser restaurado. Graças ao Senhor. Isso vai ser. O Senhor nos deu os adolescentes, como essa câmara de energização, a energia da igreja, que está nos energizando. O Senhor nos deu as mulheres, irmãos. Restabeleceu as mulheres no serviço. Homens de oração, os nossos capitães, agora os valentes de Davi. Fábrica de vencedores, esqueci. Falei, né? Fábrica de Vencedores Kids. Até as crianças, irmãos. Até as crianças, eu falo até as crianças, porque as crianças não estão aqui no nosso meio, mas elas fazem parte do nosso meio. Esse é o viver da igreja maravilhoso. Tudo isso, irmãos, nós vivemos hoje é por causa da palavra, irmãos. É por causa de nós perseverarmos na palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Falei do coxo já. Agora, o versículo 4, no versículo 4, capítulo 10. Mais pressão, quer ver, irmãos? Aqui. Tomai conhecimento, vós todos, capítulo 4, versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que esse foi curado perante vós. Tinha ele 40 anos. Aí depois, em graça ao Senhor, é estabelecido mais a comunidade cristã, e, quer ver, depois teve a prisão dos apóstolos. Eu já vou aqui finalizar aqui, tá, irmãos? Já quero finalizar para culminar na morte de Estevão. Capítulo 6, versículo 7 fala assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam. Então, versículo 11, com respeito a Estevão aqui, tá? Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Só para os irmãos entenderem, eu não vou ler os versículos aqui, depois os irmãos leem, tá? O capítulo 6 e o capítulo 7. Irmãos, o capítulo 7 de Atos, o irmão Pedro tem falado que para ele é um dos capítulos mais maravilhosos que a Bíblia tem. E é verdade, irmãos, porque a clareza com que Estevão discorre todo o plano de Deus, começando com Abraão, porque a promessa, ela não foi feita a Moisés, ela foi feita a Abraão. Então, por que eles queriam ostentar-se na lei, na carne? Por quê? Porque eles não queriam ser perseguidos pela cruz, porque a cruz causava sofrimento. Paulo sofreu demais, irmãos. Depois do 2 Coríntios, capítulo 11, os irmãos leem lá o que ele fala lá com respeito ao que ele passou. Eu não tenho tempo para ler, irmãos. Então, ele pagou um alto preço para que ele fosse fiel à palavra. E Pedro também, irmãos, foi contundente com respeito a essa virada maravilhosa. E chegou com Estevão aqui, irmãos. Eles não suportaram
a pressão e tinha que pegar alguém como bode expiatório para fazer com que eles tivessem medo. E subornaram homens para falar contra Estevão, que ele estava, o que ele estava falando? Falando o quê? Contra Moisés e contra a lei, e contra Deus. Contra Moisés e contra Deus. Eles levaram propina, vocês vão lá e falam mal dele para a gente resolver o nosso problema aqui, que estão já tomando o nosso espaço aqui. Aí o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que Estevão, cheio do Espírito Santo, fez o discurso, mas mesmo assim ele foi apedrejado e morto. Ó Senhor Jesus. Ali, irmãos, mataram, né, um grande homem de Deus. Isso por causa da religião. A lei e a religião, irmãos, ela mata. Ela é contra o propósito de Deus. Por isso que ela persegue. É por isso, irmãos, que a palavra hoje, a palavra profética, ela é perseguida, irmãos. Porque ela contraria o sistema. Ela contraria o projeto de poder. Então, fechando aqui, irmãos, eu quero só finalizar. O que aconteceu? Aconteceu que por causa dessa pressão que os judeus impunham sobre os judaizantes, para que eles observassem a lei, para que eles não perdessem o seu lugar, o que eles fizeram? Criaram um novo partido na igreja, o Centrão. Criou o Centrão na igreja. Criou o Centrão. O que é o Centrão? O Centrão é o pelego, aquele que fica no meio. Eu não sou dali, mas também não sou de cá. Eu sou o que me favorece. Eu sou o que me favorece. Se isso aqui me favorece, eu apoio. Mas se não me favorece, eu apoio de cá. O que você é? Você é morno. Cinza. Quem que é o cinza? Tiago. Irmãos, hora nenhuma nós vemos Tiago acompanhar o ministério do Senhor Jesus. Quando que nós vimos Tiago acompanhar o ministério do Senhor? Mas Tiago, ele era um homem piedoso, zeloso, um homem que temia Deus, um homem conciliador, moderador. Aí eles tomaram Tiago. Vem cá, você vai ser o nosso presidente. Aí muda agora a liderança de Jerusalém. Porque o que eles falaram para Pedro? Pedro, você é muito radical. A sua radicalidade, não sei se existe essa palavra, né? O fato de você ser radical aconteceu deles matarem um irmão tão precioso. Isso porque você é radical. Por que você não seja mais moderado, Pedro? Seja mais conciliador. Menos, Pedro. Mas Pedro era firme, irmãos. Pedro não abria mão, Pedro era firme. Ele sabia, irmãos, que a cruz de Cristo era extremamente necessário, preponderante para a mudança da dispensação. Sem a cruz de Cristo não há edificação da igreja. Deus não pode estabelecer o seu propósito de encabeçar Cristo sobre todas as coisas, irmãos. Tem que passar pela cruz. Pedro estava claro disso. Aí estabelece Tiago como, aí depois a gente conhece a história, Atos 21, Atos 15, aí Tiago agora sentou-se no trono ali, irmão. Alguém que era conciliador, alguém que não tinha, né, ninguém era contra ele, era um cinza, um morno, né, fazia vontade daquilo, chegava aqui, fazia vontade desse, fazia vontade daquilo outro. E o que aconteceu? A igreja em Jerusalém foi perdendo o poder da palavra. A ponto de que ali agora só tinha sacerdotes. Voltou a mesma coisa, irmãos. Irmãos, vamos pagar um preço, irmãos, para viver a vida da igreja, irmãos. Nós não podemos viver o sistema, irmãos. O Senhor está nos chamando hoje para edificar a igreja, para trazer de volta, irmãos. Nós não podemos abrir mão da palavra profética. Irmão, não deixe o seu velho homem contrariar, irmãos, de fazer com que você fique magoado com um grito de guerra, ressentido com a casa de adolescentes, ressentido com o que o Senhor está fazendo pela palavra no nosso meio. Não deixe o seu velho homem, a sua tradição, né, a sua mornidão da cadeira. Não deixe, irmãos. Vamos avançar hoje, irmãos. Vamos viver a vida da igreja de uma maneira alegre, cheia de entusiasmo, de vigor, de poder pela palavra. Amém?
engajados, colimados, na mesma frequência, né? Na mesma cor, na mesma fase, energizados. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que essa palavra não fique em nós somente como doutrina, somente como conhecimento, mas que possamos, Senhor, enxergar o teu propósito de encabeçar todas as coisas. Senhor, o Senhor precisa da igreja, o Senhor quer contar conosco. A tua obra não pode ser levada adiante se nós não participarmos com o Senhor. O Senhor quis assim. Por isso, Senhor, nós nos colocamos à disposição. Livra-nos, Senhor, de todas as coisas negativas do nosso velho homem. Senhor, livra-nos de ficar magoados, ressentidos, contrariados, Senhor, com tudo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida. Senhor, salva-nos de nós mesmos. Jesus é o Senhor. O que faremos, pois, agora, irmãos?